Olá, continuando o resumo do livro As Chances de Renato, as chances que ele teve, as novas oportunidades que nós temos. Quando nós viemos para cá, nós tivemos uma oportunidade de trabalho, de crescimento. Aqui é um trabalho duro, porque aqui nós temos a nossa função aqui é ganhar o nosso sustento com o suor do nosso rosto. Então, todo mundo sabe que quem não faz isso está negligenciando e terá menos chances, menos crescimento do que poderia ter. Porque nós sabemos que muita gente não pratica essa oportunidade. Mas tudo bem, é outra história. E quando estamos do outro lado, nós temos a oportunidade do trabalho também, já não precisamos mais ganhar um sustento com o suor do nosso rosto, mas precisamos trabalhar duro também para a nossa própria evolução. E hoje eu vou falar um pouco sobre as oportunidades que ele teve, realmente, as oportunidades reais que ele teve, né? E que lá não dá para ter uma vida de faz de conta, sem uma punição, digamos assim, né? E aqui às vezes a pessoa até faz, né? Aquela vidinha de faz de conta, vive à custa do outro, fica pendurado ali no outro, né? E é como se fosse aqueles espíritos umbralinos lá, que está sempre respirando a fumaça do cigarro do fumante, aspirando o hálito do bêbado, lá se aproveitando das drogas. É como se fossem esses espíritos, né? Quando você vive dependendo de outras pessoas para sobreviver. E o Renato vem crescendo vida após vida, e nessa ele teve essa oportunidade. E ele teve a oportunidade de trabalhar recebendo os jovens, praticamente todos jovens, que desencarnaram através de acidentes, como ele. Esses jovens, às vezes, desencarnaram por causa de bebida, por causa de drogas ou por causa de brincadeiras, né? Aqui tem aquelas brincadeiras de racha aí, né? E às vezes a pessoa sofre um acidente e vem a desencarnar nessas brincadeiras. Quando elas chegam do outro lado, é difícil para elas aceitarem, porque para elas é uma vida que elas tinham, era uma coisa muito legal e elas vão ter que conviver com isso. Ele recebia essas pessoas que muitas vezes revoltadas, muitas vezes sem aceitar, às vezes recebia da família uma emoção não muito boa, né? E ali ficava. Não é porque a pessoa morreu de acidente que ela tem um merecimento de ir lá pro hospital, ser tratado, tal, porque cada caso é um caso. Então, algumas pessoas até vão direto para um hospital legal ali e tal. Outros vão para um pronto-socorro, né? E para ser cuidado, mas não é muito legal ali também. É bom, mas não é aquelas coisas. E há os que desencarnam e ficam vagando, sofrendo aqueles momentos difíceis que eles viveram, aquelas dores, e fica vendo aqueles machucados, ficam sangrando permanentemente. Então essas pessoas precisam ser socorridas, entender isso. Mas nem sempre elas entendem, então elas vão vivenciando esse sofrimento. E ele trabalhou nisso durante um tempo e às vezes, infelizmente, ele tinha que deixar essas pessoas sofrendo, deixar essas pessoas irem direto para o umbral, porque dependendo das atitudes dessa pessoa, ela era resgatada por umbralinos lá das trevas, tal, sabe?
e o sofrimento dela era muito grande. E aí ele trabalhou um tempo nisso e foi convidado para trabalhar no trabalhar para recepcionar pessoas que eram vítimas de homicídio. E esse é um trabalho muito difícil, porque a pessoa vítima de homicídio, quando ela percebe que isso aconteceu, ela tem um desejo de vingança. Além dos familiares dela também terem esse desejo de vingança, ela não quer ir, ela quer se vingar. E muitas vezes ela tem a oportunidade de trabalhar isso na vida dela, mas ela não aceita. Ela quer, porque é compreensível, na verdade é compreensível, né? Porque quando você descobre que alguém tirou a sua vida física, tirou o seu corpo físico, é difícil para você aceitar. E esse era um trabalho muito difícil para ele. Quase sempre essas pessoas iam para um local especial. E esse local consistia em transmitir tranquilidade para essas pessoas e até em buscar paz, né? Porque o Renato, ele trabalhava muito com jovens. E por causa da juventude dele, talvez, eu não entrei muito nesse mérito, mas ele trabalhava. Então, os pais ficavam revoltados, tudo. E um dos trabalhos do Renato era ir buscar esses pais, enquanto os pais estavam dormindo, é claro, e levar através de um sonho, para a gente é um sonho, né? Através de sonho para ir visitar esses filhos e, e para entender e ir aceitando o que aconteceu. Então é bem complexo isso, mas eu não vou entrar muito no mérito. E aí ele foi chamado nesse ínterim, aí ele foi chamado para trabalhar numa outra parte, que é no umbral. E agora eu vou deixar para esse resumo aí, essa parte é um pouquinho mais complexa, para o próximo vídeo, porque esse daqui já está ficando um pouco grande, tá bom, gente? Então vamos aí viver, né? Aproveitar essa vida, sem viver de faz de conta, sem querer explorar o outro, o nosso semelhante, e sem se fazer de vítima, para que a gente possa ter oportunidades no futuro. Abraço, gente!